Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Nós estamos no 6º roteiro e hoje nós vamos falar das páginas 28 até a página 30. Nós vamos falar sobre a vegetação e as paisagens brasileiras. Vamos falar também sobre as mudanças nas formações vegetais nativas brasileiras. Como é que o nosso clima, vai fazer essa vegetação? Como é que a vegetação é modificada? Como é que é essa vegetação nossa brasileira? Vamos lá? Peguem seu livro aí, abra na página 28 e vamos acompanhar a explicação desses temas aí. Bom, a vegetação e as paisagens brasileiras. O nosso livro aí vai trazer umas curiosidades, vai falar sobre uma árvore que é lá do sertão, certo? Nós vamos aprender aí e vamos fazer a leitura desse texto do Juazeiro. Se à primeira vista a caatinga parece só ter árvores feias e retorcidas, quando a gente chega perto ou vive lá por um tempo, descobre que ela é cheia de surpresas e revelações. Conhece a saponina? Uma substância que faz uma espuma louca e é usada em pasta de dente e produtos de limpeza? Vamos lá, olha. O juá é uma fruta do juazeiro rica em vitamina C e a saponina é uma substância extraída de raspas de tronco e da fruta dessa árvore. Viu como é que é legal, gente? Aí a gente vê a representação de uma árvore, que a gente vê simples, e é ela onde ela fica localizada na caatinga e como a gente utiliza de várias formas essa árvore, certo? Uma das poucas plantas cujo nome científico é igual ao popular, ao nome dele aí, e a sua altura varia entre 5 metros e 14 metros, e o tronco tem entre 30 centímetros e 50 centímetros de diâmetro. Então ela é uma árvore bem grande, gente? A copa da árvore dá uma bela sombra. No calor do sertão é a última a perder as folhas nos períodos mais secos. Agora nós vamos fazer as respostas aí desse texto aí. De que árvore esse texto está falando? Vocês já adivinharam aí, que a gente está falando sobre o juazeiro, Uma árvore bem característica lá da Caatinga, lá do nosso Nordeste, certo? E aí, o quanto ela é usada. Qual é o fruto dessa árvore? Para que ela serve? Gente, a gente viu aí que o fruto dessa árvore é o juá, que serve para fazer sabão, pasta de dente, shampoo e também serve como alimento, tá certo? Circule no texto o tipo de vegetação em que se encontra essa árvore. Bom, foi a primeira coisa aí que a gente leu nesse texto, foi quando a gente falou que é à primeira vista a caatinga, certo? Essa árvore, ela é bem característica, lá da caatinga, lá no nosso Nordeste, nós temos essa árvore, que ela é bem grande, como a gente pôde ver aqui, de 5 metros a 14 metros, dá uma bela sombra, e ela dá uma característica da região da caatinga, certo? Apesar, da gente pensar que não tem árvores bonitas, mas cada lugar tem o seu atrativo, gente? E aí a gente vai dizer que o juazeiro é uma árvore bem típica mesmo dessa formação lá do nosso território, da formação da caatinga, onde nós temos formações de vegetais, certo? E o que é essa formação desse vegetal, gente? É a característica daquele local, da vegetação daquele local. Quando a gente estudou lá em ciências que a gente falou do bioma da caatinga, Quando a gente fala do bioma, a gente fala de uma característica total.
O bioma a gente estuda o relevo, o bioma a gente estuda a vegetação, a gente estuda os animais. E aqui em geografia a gente está estudando só a vegetação desse local, só a vegetação, só a característica da caatinga, né? E aí a gente trouxe essa planta aqui para vocês, certo? As principais formações vegetais nativas brasileiras são essas que a gente vai estudar hoje, tá? A gente vai falar da caatinga, do cerrado, dos campos, das florestas, né? Floresta amazônica, floresta atlântica e das florestas de araucárias, certo? O nosso livro aí vai trazer esse Você Sabia? Que é possível observar, né? As paisagens nos ajudam a conhecer os diversos tipos de vegetação, clima, comportamento da fauna, entre outros fenômenos naturais. Nas regiões mais quentes e seca do Brasil, há uma planta chamada mandacaru. Quando ela floresce, o sertanejo sabe que a chuva está chegando. Aí é característica aí dessa planta. E as pessoas observam bastante a planta para dizer o quê? Se é época de chuva, se é época de seca, de colheita. Então, tudo isso traz aquelas características da vegetação do local. O nosso livro aí na página 29, vai pedir para a gente pegar o nosso material de apoio e a gente vai falar agora dessas características, dessas vegetações do nosso Brasil, tá? Lembrando que a gente vai estar falando aí das características da vegetação brasileira, correto? A gente estudou os biomas lá, que foi quando eu passei aqui para vocês que o bioma é um conjunto, né, que a gente estuda de tudo. E aqui a gente vai falar somente da vegetação. A gente vai falar aí primeiro da floresta das araucárias, correto? Essa floresta, ela também é conhecida como Mata das Araucárias, tá? Ela tem uma vegetação construída, maioria lá, por bastante pinheiros brasileiros, certo? Esses pinheiros a gente chama de araucárias. Esse tipo de vegetação a gente encontra onde? Lá no nosso sul, né? Num ambiente um pouco mais frio, no ambiente da região sul do Brasil, que a gente diz que ele não está mais naquela zona tropical. Lembra lá quando a gente estudou das zonas tropicais, né? A zona tropical ali, bem no centro do nosso planeta, e as zonas temperadas. Então, lá na região sul, que a gente já viu que ela não fica na zona tropical e sim lá mais para baixo na zona temperada, então o clima é mais ameno e aí vai favorecer essa floresta das araucárias, tá? Agora nós vamos falar sobre o cerrado, correto? E aí no cerrado, o que a gente tem de característica, né? O cerrado é uma formação composta de quê? De arbustos, né? De árvores pequenas, com troncos e cascas grossas, ok? São galhos retorcidos, folhas pequenas, e esse tipo de vegetação ele vai estar presente aonde? Lá no nosso centro, certo? Na região central, quando a gente estudou lá o bioma, a gente localizou aí, quando eu pedi para vocês fazerem um mapa, né, pra gente localizar onde ficava o cerrado, e aí a gente tem as características dessa vegetação, tá? Da vegetação do cerrado. Vamos falar agora da caatinga? Bom, a caatinga a gente falou aí quando a gente comentou sobre o juazeiro, né? Que era uma árvore grande, certo? E na caatinga a gente tem outras características também aí da nossa formação da vegetação, certo? Ela significa mata branca e recebe esse nome por perder suas folhas na estação de seca, certo? E aí esse vegetal ocorre nas áreas de onde? Na área tropical e semiárido. Quando a gente estudou aqui em geografia, que a gente falou dos climas, a gente viu que nós tínhamos aqui o clima semiárido, que é aquele clima mais seco, realmente, né? Bem seco. E aí a gente tem a característica aí das nossas florestas de ser a caatinga. Ela fica bem mesmo mais característico do nosso Nordeste. Quando a gente viu lá também no nosso mapa dos biomas, a gente viu a caatinga mais pro Nordeste, o cerrado ali
na região centro-oeste. Essas florestas araucárias a gente pode ver lá no nosso bioma, lá embaixo, que a gente caracterizou o bioma, né, como pampa. E aí a gente também vai ter essas florestas araucárias lá também. Já na floresta atlântica, né, que a gente vai ver aí no nosso litoral, no nosso Brasil, é formada por variedade de plantas de pequeno porte. Desde lá do nosso Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, né, é conhecida como Mata Atlântica. Essa formação vegetal é bem típica do nosso clima, né, do nosso clima tropical. Bom, vamos falar da nossa floresta amazônica. Bom, quando eu falo nossa floresta amazônica, é literalmente nossa, né? Pois aqui em Roraima nós temos um pedaço dessa floresta amazônica também, correto? Nossa maior característica aqui de Roraima é termos a floresta amazônica, certo? Que também é uma floresta equatorial, certo? Sendo que a gente está localizado perto da linha do Equador. Nós temos um clima equatorial úmido, né? E aí bem característico lá já mais para a Amazônica mesmo, lá para Manaus, assim, esse clima equatorial úmido. Lembrando que aqui em Roraima, o clima a gente tem 3 características que eu comentei com vocês na outra aula, tá? Falei com vocês também na tutoria que aqui, especificamente em Roraima, nós temos 3 climas, certo? Que é o equatorial úmido, o equatorial semi-úmido e o tropical. Mas agora, quando a gente fala caracteristicamente somente da floresta amazônica, que está localizado mais lá, e aí a gente vê mais um clima fechado mesmo em equatorial úmido, certo? Aquele clima mais chuvoso, ok? E agora, quando a gente fala lá dos campos, são formações de vegetais construídas de o quê? De garrinhas, ok? E aí a gente vê que elas são distribuídas principalmente pelo extremo sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, onde a gente vê o clima mais subtropical. Quando eu falei aí dos campos, gente, eu falei das formações dos vegetais de gramíneas, tá? Eu não sei aí a formação de gramíneas, que são o quê? Que são plantas, né? Que a gente viu muito quando eu falei lá no nosso bioma, né? Que é tipo um capim muito bonito, certo? Com muitas flores, né? Ela é uma graminha verde encontrada em jardins que cresce em campos, né? Principalmente lá nos cereais e nos bambus, que também pertencem à família das gramíneas, tá? Que são plantas, que aí a gente vê características aí nos campos também. Então, essas formações aqui que a gente estudou são as formações dos vegetais nativos brasileiros. Aqui, quando a gente fala da vegetação brasileira, a gente vai falar da floresta araucária, certo? Que a gente encontra também na região sul, no nosso cerrado ali para a região central, na caatinga lá no nosso nordeste, certo? A floresta atlântica, né, que a gente encontra no nosso litoral aqui, bem característico. Nossa floresta amazônica, certo? Que é o maior bioma lá, que é a nossa maior característica aqui no Brasil. E a gente tem o campo também, correto? E aí a gente falou da nossa formação, da nossa vegetação brasileira aqui, cada um com a sua característica, cada um com a sua beleza, e aí a gente faz essa formação, tá certo? O nosso livro vai trazer também como essas mudanças nas formações, como é que ocorrem essas mudanças, certo? Com o passar do ano, a gente vê aí as mudanças, né? O processo de ocupação, certo? A gente vê desde lá do nosso suposto descobrimento do Brasil, certo? Que a primeira coisa que os portugueses fizeram foi o desmatamento, foi o nosso pau-brasil, foi nossas riquezas, e aí eles já começaram, desde ali a gente teve essas mudanças
mudança, certo? Essa ocupação do nosso território brasileiro, onde muitas áreas com vegetais nativas foram o quê? Foram modificando. Hoje em dia a gente vê aí o milho, a cana-de-açúcar, coisas que não são características do Brasil e que vieram de outras culturas, e a gente vai caracterizando a nossa mudança, certo? Aqui nós temos uma floresta de araucárias de São Joaquim, lá em Santa Catarina, de 2015, certo? E aí depois a gente vai vendo como é essa mudança. Já temos umas outras características, a gente vê um pasto, a gente vê essas florestas, esses pinheiros de araucárias aí. Bom, a gente vê o desmatamento no cerrado, né, para a prática de agropecuária, e aí a gente vê aí como vai tendo o quê? Essa mudança na nossa vegetação, conforme o que? A ação do homem, a ação da natureza, a nossa característica, e aí o livro traz esse desmatamento lá no nosso cerrado, certo? Na nossa característica. Então, daqui a uns anos, a gente pode ter o quê? Uma outro tipo de formação, uma outra tipo de vegetal, certo? A gente vê também uma outra característica aí que a gente também fala, que é a ação do homem, que é o quê? Que é as queimadas, certo? O desmatamento. Hoje em dia a gente vê vários órgãos, a gente tem o Greenpeace, várias coisas que tentam fazer o quê? Que fazem a proteção dessas matas, dessas nossas vegetações, certo? Porque a gente vê o quanto é importante manter a nossa natureza de forma natural, de forma primitiva, sem a ação do homem. Então, quando a gente faz essas modificações, tanto para agropecuária, tanto para a criação de gado, tanto a queimada para tirar as madeiras, isso tudo vai fazer o quê? Vai destruir a nossa característica, né? A nossa formação do nosso vegetal, que aí a planta é o nosso campo, as nossas vegetações vão fazendo o quê? Vão havendo mudanças. A gente vê aqui também, né, o crescimento, né? O crescimento das cidades. Cada vez mais a gente vai subindo pelos morros, vai subindo, e aí vai mudando todas essas características. A gente vai ver daqui a uns anos, né? Daqui a uns 100 anos, de repente, se ainda vai ter uma floresta amazônica, se ainda vai ter uma mata atlântica, né? A gente já viu lá em história e o quanto a mata atlântica, né, está sendo cada vez mais desbravada, desmatada, e a gente vai perdendo essas características, certo? Então a gente vê o quanto é importante manter a natureza, certo? A gente vai fechar nossa aula aqui de explicações, e aí vocês vão tentar fazer as atividades, tá? Vocês vão fazer as atividades da página 31 e 32 e o nosso livro de atividades também. No próximo vídeo eu faço a correção. Então, eu espero que vocês fiquem bem, façam as atividades e se preparem aí para a nossa festa junina que está chegando, nossa festa junina virtual, tá ok? Beijos virtuais para vocês e até o próximo vídeo de correção.